Deus através da sua palavra nessa noite. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia. No livro do profeta menor, profeta Gil. Aleluias. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você crê? Você crê que Ele vai falar com você, irmãos? Aleluias. Então se dispõe a adorá-lo. O Senhor se faz presente na casa. Já deu provas disso. Ele já disse, eu estou na casa, eu estou no ambiente. Estou me movimentando através dos louvores e preparando o seu coração para receber uma palavra. Então também sinalize a Ele que você está aqui nessa noite. Sinalize para Ele, papai, já senti a tua presença. E quero que o Senhor me perceba aqui também nessa noite, Deus. Não quero ser mais um na multidão. Eu só, o Senhor vai orar. Achei um verdadeiro adorador. Oh, glória. Tem verdadeiro adorador aqui nessa noite? Aleluia. Livro de Ageu, capítulo de número 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 4 em diante. Louvado seja Deus. Som, aleluia. Amém, igreja? Capítulo 1 do livro do profeta Ageu, versículo 4, diz assim: É para vós o tempo de habitardes em vossas casas, estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Amém, e graças a Deus. Pode se assentar dando glória e exaltando ao nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, depois de uma preparação de ambiente como essa, que o Senhor nos deu através dos louvores, através das oportunidades, nós nos saciaremos agora com a sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, que é inefável. A palavra de Deus, que ela é inerrante, ela sempre é aplicada diante de um objetivo. Talvez o objetivo seja uma pessoa, talvez o objetivo seja um ambiente, talvez o objetivo seja um povo, talvez o objetivo seja uma nação, talvez o objetivo seja uma autoridade política, uma autoridade sacerdotal, mas de uma coisa sabemos: palavra de Deus, ela nunca é lançada para voltar vazia. Palavra de Deus, ela nunca é exposta aleatoriamente, não. Palavra de Deus tem direção, palavra de Deus tem endereço, palavra de Deus tem alvo, palavra de Deus tem a quem a ser achegada. Então tudo que já foi falado aqui dentro da palavra de Deus, você pode ter certeza que não foi falado em vão. Tudo aquilo que já foi dirigido aqui não foi palavra apenas que eu a preparei porque achei um texto bonito, não. Você pode até não ter percebido dentro de você, mas Deus quem te deu a direção para aquilo que você falar, ter um alvo, ter alguém em especial para atingir. Talvez para 99% da igreja, alguma palavra lida aqui no decorrer do culto não fez sentido. Mas para 1% que estava lá sentado esperando ouvir algo,
saiu do seu lar dizendo: Senhor, por favor, eu te peço, fala comigo, papai, confirma, manifeste-te através da tua palavra, através de um louvor, para que eu tenha ainda mais convicção de que tu estás comigo. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que você já ouviu o Senhor falar de muitas formas com você. E dentro desta palavra, nós vemos que o Senhor também fala comigo, como falou nesta tarde. E vai falar o seu coração, por quê? Lemos o livro do profeta Ageu no seu capítulo 1. Profeta Ageu, a qual é levantado para profetizar para um povo que está estagnado, está parado. Um povo que se acomodou em uma situação, povo a qual recebeu algo grandioso de Deus, uma graça alcançada. Que graça é essa, pregador? Nós bem conhecemos a história do exílio babilônico. Foram 70 anos que o Senhor, aleluia, predisse pela boca dos seus profetas. O Senhor levantou homens para predizer: ora, haverá, aleluia, um tempo de escassez, serão levados cativos, serão tirados das suas casas, perderão tudo. Mas nós servimos a um Deus que mesmo em ambientes de exílio, mesmo em ambientes de provação, em ambientes de catástrofes, Ele continua com as suas mãos estendidas sobre a vida dos seus. Oh glórias! Dá uma prova disso, pregador. O povo no exílio, o Senhor falou que seria 70 anos. Ainda se levantou alguns falsos profetas dizendo: não será tudo isso não. Será um breve período, 2 anos, 4 anos, quem sabe, não. Mas palavra do Senhor, quando ela é dirigida a algum profeta, quando ela é narrada, quando ela é descrevida e discorrida para uma nação, Deus se encarrega de cumpri-la na sua íntegra. Nada daquilo que o Senhor falou jamais voltou atrás. Nós vemos que dentro do exílio babilônico, o próprio Deus fala no capítulo 29 de Jeremias, versículos 5 e 6. Jeremias escreve uma carta direcionada por Deus, leva para os povos que estão no exílio babilônico, e lá o Senhor está falando: o tempo será longo, por isso trabalhem no lugar de provação, casem-se no lugar de provação, frutifiquem no lugar de provação, plantem no lugar de provação, colham no lugar de provação. Deus está dizendo, mesmo no exílio, mesmo no ambiente de luta, mesmo no ambiente de provação, eu sou Deus que ainda vou prover para aquele que se dispõe. Eu sou Deus que ainda se manifesto com providência, mesmo no território do inimigo, mesmo no território de escassez, eu continuo com minhas mãos para manter aquele de qual eu escolhi e chamei. Glórias, aleluias. Nós vemos que o tempo passou, Deus levantou homens, textos foram trazidos da história babilônica. Quem não conhece Misael, Ananias e Azarias na Babilônia, quem não conhece Daniel dentro da Babilônia, quem não conhece qual foram os livramentos dados, 3 jovens, uma fornalha, 3 jovens, um edito, 3 jovens, aleluias, e 2 escolhas: desobedeçam ao seu Deus e vivam, ou continuam a temê-lo e morrerão. Todos nós já sabemos qual foi o desfecho da história. Pode nos lançar dentro da fornalha, pode estarmos sob jurisdição de exilados, mas nós jamais deixaremos de reter adoração a este Deus. Mesmo que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais,
ainda há um fogo maior que pode consumir o fogo dessa fornalha e nos manter vivos. É o fogo da presença de Deus. O fogo que queima apenas pecado, que queima apenas inflamação mundana. E mesmo lançado da fornalha, Deus se fez presente no exílio dentro da fornalha. Também vimos Daniel, não pode adorar a outro Deus, não pode fazer orações, deprecações a outros deuses. Mas a Bíblia diz que mesmo no exílio, Daniel, dentro da sua casa, fez uma janela voltada para as bandas de Jerusalém. E para lá ele clamava, crendo que haveria redenção para o seu povo. E dentro desse contexto foi pego orando, foi pego clamando ao único Deus que responde. E a consequência de você reter a adoração é, aleluias, você ser jogado dentro do calabouço, dentro, aleluias, da cova com leões, por não, aleluias, de rejeitar a palavra. E mesmo dentro da cova dos leões, com leões famintos, Deus levanta as suas mãos, fecha a boca do leão, dizendo: eu sou Deus que também trabalho no exílio. Eu sou Deus que mesmo quando o povo está com os olhos abandonados por todos, eu continuo com minhas mãos estendidas para proteger. Você não está sozinho, você está protegido. Há um Deus que cuida de você. Como pode eu me contentar e ser quem eu sou no dia de hoje, sabendo da grandeza de um Deus tão poderoso? Como eu posso, depois de 70 anos dentro de um exílio, ouvir a voz de Deus: pode continuar, que eu vou ser contigo. Você vai gerar na Babilônia, você vai prosperar na Babilônia, não vai faltar pão na Babilônia, não vai faltar água na Babilônia, não vai faltar mantimento na Babilônia. Apenas aguarde o processo, aguarde, porque Deus determinou o tempo para que você saia do exílio. Não há nada que possa ir contra a palavra de Deus para minha e para a sua vida. Aleluias. E Deus que levantou um camarada chamado Nabucodonosor para levar o povo, tirar de dentro das suas casas e colocar por 70 anos no exílio, é o mesmo Deus, aleluias, que tempos atrás usou um homem chamado Isaías para profetizar: vou levantar Ciro, o meu ungido, e ele irá diante de mim, aleluias, abrirá as portas dos cativos, quebrará as correntes e os agrilhões, e através do meu poder, meu povo será libertado. Eu estou pregando do mesmo Deus que permite a prova, é o mesmo Deus também que abre a porta, o mesmo Deus que permite alguém se levantar para te oprimir, é o mesmo Deus que também levanta alguém para te socorrer. Alabassore becai. Mas eu te pergunto nessa noite, no meio desse contexto, qual que é o teu posicionamento? Alabai. Aonde você está diante deste contexto? Aleluias. E Deus levanta Ciro. Ciro se levanta com poder, restaura a libertação para o povo de Deus. E o povo de Deus agora volta para Jerusalém. Jerusalém que outrora foi vista como a cidade lumiada, com um templo cheio de resplendor, agora é vista como uma terra cheia de ruínas,
uma terra sem fortificação, uma terra sem um local para Deus ser adorado, uma terra onde o povo que sobreviveu o exílio desde o seu princípio e chegou até Jerusalém no seu retorno do exílio, olhou para as ruínas, olhou para o templo e chorou, lembrando que ali, tempos atrás, havia uma glória que todos sentiam, havia um esplendor que todos os viajantes chegavam e olhavam e diziam boquiabertos: que templo é este? Que glória é esta? Que Deus é esse que dá tanto para o teu povo? E agora o povo está vendo uma terra desolada, destruída, mas esse mesmo povo está carregando uma promessa dentro de si, de que Deus os levantaria novamente, Deus os restauraria novamente. Mas o povo está olhando como viver uma promessa diante de destroços, diante de escombros, diante de uma terra que outrora era desejável, terra que manava leite e mel, agora é pura ruína. Como levar em consideração uma promessa dentro de um ambiente como este? Oh glórias! Você olha para a direita, olha para a esquerda, aleluia, chora, lembrando que naquele mesmo espaço, onde existia um templo lindo, um local de adoração, agora é apenas muros derribados, agora é apenas lembranças de cultos, de sacrifícios, de adoração, aleluias. De repente os mais velhos chega para os mais novos dizendo: olha, tá vendo ali, é o pátio, ficava o pátio aonde Salomão, após terminar a construção do templo, orou ao Senhor e Deus derramou a sua glória, e a glória encheu todo o templo. Tá vendo ali, ali ficava o átrio, alabaçai, tá vendo mais ali ficava o santo lugar, tá vendo mais ali adiante ficava o santíssimo lugar. Tudo isso era representação da glória de Deus, mas agora essa glória se foi. Aonde está o coração daqueles que, mesmo vendo a situação atual, se comparando com aquilo que passou, com aquilo que já foi vivido, e ainda fala: pode não estou vendo, posso não estar apalpando, mas eu ainda sinto que a glória de Deus permanece no meio do seu povo. Pregador, seja mais específico, por causa do seu glória eu vou mais além. O povo olhava e dizia: aqui ficava o templo, era um lugar cheio de glória. Os cultos de antigamente eram cultos fervorosos, agora já não se vê mais culto assim. E por que não se vê, irmãos? O templo físico foi derribado, a gestão passou, mas Deus ainda permanece o mesmo, o Espírito Santo ainda permanece o mesmo. Então por que olhamos para a casa do Senhor e apenas trazemos lembrança do passado? Na época de fulano era assim, na época de Beltrano era assim, irmão. O que passou, passou. Deixa de chorar. Jesus nessa noite está chamando o crente para reconstruir.
Jesus nessa noite está chamando o crente para marchar adiante. Ei, está lembrando do passado, mas está esquecendo de trabalhar pelo futuro. Ei, pare de viver aquilo que passou. Pare de chorar como aquele povo chorou e começa hoje a trabalhar, porque Deus ainda se manifesta. Arabadaia sei, eu pregador já não vejo mais tanta gente, mas Deus continua o mesmo. Já não vejo tantos músicos, mas Deus continua o mesmo. Já não vejo o mesmo pastor, mas Deus continua o mesmo. O círculo de oração já não é mais do mesmo tamanho, mas Deus ainda continua o mesmo. Para de comparar aquilo que já ficou. Passa a buscar o novo de Deus. Eu disse: Deus, vou ministrar isso mesmo. Deus falou: fala com a minha igreja. Eu ainda não mudei. A minha glória que desceu em Atos 2 ainda está pairando sobre a mesma igreja. Por que ficar olhando para trás? A Bíblia diz que Ageu começa a exortar o povo, igreja. Sabe por quê? O povo olhou, iniciou a construção do templo, mas de repente desanimaram. Sabe por quê? Já não tinha mais o mesmo ouro, já não tinha mais a mesma quantidade de prata, as madeiras já não eram mais as que veio no tempo de Salomão, o bronze já não era mais a mesma quantidade, os tapetes, as especiarias já não tinha mais a mesma quantidade, e aqueles que viram a glória passada começaram a indagar: será que vai ser a mesma coisa? Será que esse templo vai ter o mesmo poder? Será que ainda sentiremos a presença de Deus dentro dessa casa? Os recursos já não são os mesmos, o tempo passou, Jerusalém está destruída, e a Bíblia diz que um começou a olhar para o que era seu propriamente, esquecendo a primazia. Que primazia, pregador? A casa do Senhor dos exércitos. Cada um começou a plantar para si, cada um começou a colher para si, cada um começou a trabalhar para si. Eles oravam, mas não oravam no coletivo. Cada um orava para aquilo que era propriamente seu. Eles buscavam, mas não buscavam mais pelo coletivo. Eles buscavam cada um para aquilo que era propriamente seu. E Deus, olhando tudo aquilo, disse: eu vou levantar alguém para abrir os olhos do meu povo. Nessa noite Deus te levanta para abrir os olhos da nação. Abra a boca, profeta, começa a dizer que Deus ainda não mudou. Abre a boca, profeta, e diga para alguém: pare de ficar relacionando o passado com aquilo que Deus vai trazer de novo para a sua vida. Baixou Rebecai. Aleluias, oh, glórias. E o profeta Ageu se levanta nesse contexto, e Deus começa a usá-lo. Olha, é para vocês tempo de habitares nas tuas casas estocadas, adornadas. Cada um está se preocupando em, aleluias, em acumular riqueza para si. Não tem mais dízimo para a casa do Senhor, já não tem mais oferta. Os sacerdotes já não querem mais exercer o seu ofício. Aquilo que antigamente era prioridade para Deus, agora foi jogado de lado. Para que isso? Não precisa mais. É o que é pregado hoje em dia, é o que é anunciado hoje em dia. Deus está no meu coração. Para que cultuar? Eu não preciso carregar mais uma Bíblia. Aleluia, eu leio, ela está aqui gravada na minha mente, amém. Glória a Deus por isso. Eu já não preciso mais ser submissa às autoridades eclesiásticas. Para que isso? Isso é coisa do passado, é doutrina de homem, é jugo de pastor, irmãos. Deus continua o mesmo, a palavra ainda não mudou. Se quiseres crer, obedeça a voz do
seu pastor, obedeça a voz do Senhor, e você vai ver a tua vida mudar, prosperar, Deus se manifestar, o leão rugir, e Deus com a autoridade que te deu, dizendo: levanta a mão e repreenda, porque eu te dou autoridade. Aleluias, glórias. Ainda havia muito que se fazer em Israel, e Deus precisou levantar alguém. Deus precisou levantar alguém, como precisa ainda nos dias de hoje. Deus levanta pessoas específicas para muitas coisas. É como pregamos aqui ontem, ouvimos a palavra no culto de missão. Não é todos que serão chamados para ir ao campo, não. Isso é um fator específico, cada um vai fazer de uma forma. Mas a obra de Deus, ela jamais se regredirá, mas sim prosperará. Somos chamados para edificar templos ao nosso Deus. Somos chamados para trabalhar sem cessar. E Deus olha para o seu povo, irmãos. O povo tinha acabado de receber a graça. Aleluias. Deus levanta Ciro, Dário vem na sua consequência. Aleluias, liberta o povo. O povo recebe um favor imerecido de Deus. Estava predestinado ao exílio. Deus vai, levanta e tira o seu povo. E o povo agora, em vez de trabalhar para esse Deus, não. A Bíblia diz que cada um foi para sua casa, cada um começou a olhar para aquilo que era seu. Mas sabe qual foi a consequência disso? Trabalhavam muito, aleluias, plantavam muito, aleluias, compravam muito, mas na verdade, no final ainda estava com fome, no final ainda estava com frio, no final, aleluia, aquilo que eles tinham, colocava num saquitel, num alforjezinho, e Deus fala: ainda que está jogando dentro do saquitel, é como um saquitel furado, não prospera, a vida não anda. Pregador, você está dizendo que eu tenho que parar de trabalhar? Não. Pregador, você está dizendo que eu tenho que viver agora só para as caras de Deus, só para a obra de Deus? Não, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, Jesus diz todas, ele não falou a metade, ele diz: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O segredo ainda é, irmãos, Ageu falou no Velho Testamento, e Jesus veio para testificar para aqueles que falam: o Velho Testamento já foi. O Deus que falou no passado testifica no presente. Busca primeiro, faça primeiro para Ele, e tudo aquilo que faltar para você, Deus é Deus para suprir na sua vida. Oh, glória! Você crê que Deus ainda faz milagre? Você crê que ainda Deus faz providência? Deus faz maná, aleluia, dentro do deserto. Deus faz brotar da rocha. Deus faz chover bênção sobre a vida daqueles que temem ao seu nome. Glórias! Oh, glórias! E a Bíblia diz que o profeta Ageu, levantado por Deus, exorta o povo a buscar a primazia da vontade de Deus. A Bíblia diz que o templo, ele foi parcialmente construído e foi deixado de lado. Aleluias, o povo agora olha para aquilo, não sente mais o desejo. Aleluias, e Deus agora levanta o profeta Ageu para encorajar o povo. Ele chega em Zorobabel, o governador. Zorobabel ainda da descendência de Davi. Mal sabia Zorobabel, irmãos, aleluias, que a descendência dele estaria escrita nos anéis celestiais, por ser um dos antepassados de Jesus. Irmão, você também carrega esse DNA de Cristo. Por isso, irmãos, quando menciona para você: e aí, vai fazer o que para Jesus? Aí você tem que se posicionar e dizer: eu já fiz, mas vou continuar fazendo. Aleluias, eu fiz, mas posso melhorar. E Deus exorta Zorobabel, aleluias, o governador, Josué também, o sacerdote, dizendo: olha, esforçai-vos, não é bem
tempo de estar quieto, não é tempo de estar parado. Aleluias, arregaça suas mangas, se levanta e volta para a primeira ordenança, e volta para o edípulo de Deus, que é reconstruir, que é restabelecer a vontade e o culto ao Senhor. Devemos voltar. Pregador, está dizendo que é para voltar para as coisas do passado? Não, voltar para o centro da vontade de Deus. Pregador, você acabou de falar que não é para mais, aleluias, levar em consideração os tempos antigos, sim, mas leve em consideração aquilo que está na palavra de Deus. Aleluias, Deus há de recompensar aquele que incansavelmente trabalhar para Ele, aquele que olhar para os problemas, para as dificuldades e dizer: nada pode me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Aleluias, oh glórias, oh glórias, aleluia. Zorobabel, na sua posição de governante, foi estabelecido ali para cuidar do povo. Josué, o sacerdote, louvado seja Deus, também está diante do povo, e Deus levanta o profeta Ageu para profetizar. Olha, aleluias, não é tempo de cuidar daquilo que é propriamente teu, mas é tempo de cuidar da vontade de Deus, é tempo de fazer aquilo que Deus está mandando, é tempo de se posicionar e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. A Bíblia diz que os homens se levantam, os homens voltam a trabalhar quando o templo já está edificado. Aleluias, aqueles que eram mais velhos, que contavam as histórias para os mais novos que porventura nasceram no exílio, disseram para eles: não, tem alguma coisa errada. O primeiro templo que nós víamos era muito maior que esse. O primeiro templo que nós víamos era muito mais adornado do que esse. Aleluias, os pilares eram maiores, as paredes eram de cobre. Aleluias, a entrada era muito mais resplandecente do que ela. E o povo chorou, e o povo sentiu desânimo. Pelo que nós entendemos que não viveremos mais a mesma glória, pelo que nós entendemos que não sentiremos mais a presença que nossos pais, aleluias, falou que eles sentiam nos dias do templo de Israel. Mas Deus mais uma vez levanta o profeta Ageu dizendo: aleluia, quem lembra desse templo e da sua primeira glória, quem lembra de como ele foi edificado e vê ele agora num tamanho menor, numa espessura menor, aleluias, numa adornação menor, mas vocês estão preocupados com algo, aleluias, totalmente errôneo. Estão olhando para o que está no estereótipo, estão visando o que está pelo lado de fora, se esquecendo de que quem está no lado de dentro ainda é o mesmo Deus, ainda é o mesmo responsável, aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos levantou com mão forte, ainda é o mesmo Deus. Olhando para esta casa, não há glória desejável nela, mas Deus manda dizer ao povo de Israel: minha é a prata, simbolizando que o que tinha era dele, meu também é o ouro, simbolizando, aleluias, que a riqueza daquele templo também pertencia a ele. E ele vem confirmando sobre este lugar a glória que havia, que vocês viam pela primeira vez, não será comparada com a glória que se derramará sobre este mesmo templo. E Deus ainda diz mais: eu trarei a paz dentro deste templo. Palavras do Senhor,
dos exércitos. O povo talvez não entendeu, igreja. Como assim vai caber uma glória maior do que aquela que nossos pais falaram? Se levantará talvez um Salomão maior. Não, aleluia. Ageu está dizendo da glória que viria cerca de 500 anos após, quando Gabriel se apresenta a uma virgem chamada Maria, dizendo: mulher, tu és agraciada, tu vais gerar aquele que vai trazer a glória sobre Israel. Tu vais gerar aquele que vai restaurar a paz. Tu vais gerar aquele que vai reinar para todos sempre. Este povo não viu a verdadeira glória ainda, que há de se manifestar. E essa glória veio, habitou no meio deste povo. E a Bíblia diz que essa glória entrou dentro de Jerusalém, entrou dentro do templo. O povo a rejeitou, porque o povo ainda esperava algo com os olhos carnais, mas ele veio trazendo: eu vou trazer algo ainda maior daquilo que vocês viram. O templo, na sua primeira glória, foi destruído e não mais foi edificado como era, mas aquele que virá, ele será destruído. Ao terceiro dia ele se auto-reedificará, vencerá todos os reinos, vencerá todos os povos, vencerá potestades e principados, e a sua glória jamais deixará o templo que hoje somos nós. Hoje essa glória está dentro de você, hoje essa glória está no altar, hoje essa glória está na igreja, hoje essa glória está neste ambiente. Essa glória quem traz é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele diz: eu ainda sou dono do ouro, ainda sou dono da prata, e sobre este lugar eu trago paz, sobre este lugar eu trago graça, sobre este lugar eu trago vitória, sobre este lugar eu trago resposta, sobre este lugar eu trago providência, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Labai, labassai. Aleluias. E como não sentir essa glória hoje, irmãos? Aleluia. Aleluia, essa glória que há mais de 2000 anos se faz presente no meio da igreja, essa glória que foi mostrada em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, chegou na Europa, da Europa alcançou a América, e da América chegou no Brasil, e do Brasil chegou aonde estamos a contemplando nesta noite. Aleluias, aleluias, oh glória, oh glória. Eu não sei como ainda tem gente que sai e entra nesse ambiente e não consegue sentir a atmosfera que Deus constrói neste lugar. Eu não sei como ainda existem pessoas que conseguem entrar dentro de um culto, ficar 2 horas e não sentir o prazer de abrir a boca para dar glória, dizendo: Deus, a sua glória eu não vejo, mas estou sentindo. O povo viu a glória do templo, mas não presenciaram o que você presencia nessa noite. Aleluias, aleluias. Essa glória está sobre você, igreja. Esta glória está sobre a sua vida. Essa glória foi derramada para que você pudesse partilhar com o seu irmão. Essa glória, ela foi introduzida através do Espírito Santo, para que eu e você hoje pudéssemos estar de pé pelo poder do Espírito Santo. Oh, glórias, oh glórias, aleluias.
E o interessante, que Deus anuncia para Zorobabel: Zorobabel, eu te chamei, eu te escolhi, você não está aqui em vão, você é necessário na história desta glória, você é importante neste trabalho, não só da reconstrução do templo, mas também daquele que há de vir, daquele que trará a glória sobre Israel e sobre todo mundo. E você é como Zorobabel nessa noite, você também foi escolhido, porque através da sua vida essa glória também vai se manifestar. Quando você abre a boca para falar de Jesus, essa glória está se manifestando. Quando você levanta as mãos para adorar, essa glória está se manifestando. Quando você fecha os olhos para orar, em espírito e em verdade, essa glória está se manifestando. Ei, você ainda é como Zorobabel, você tem papel importantíssimo para a presença de Deus se manifestar. Você tem um papel importantíssimo, porque aquele que foi, ele prometeu que viria mais uma vez, e foi incumbido para você, foi incumbido para aqueles que Deus chamou de anunciar que aquele que foi visto nas nuvens sendo elevado e sendo assunto dos céus, ele também voltaria para buscar da forma que ele veio. Deus te proclama para anunciar que ele também virá. Por isso, Zorobabel, Deus está levantando Ageu para falar para você: não se cale, trabalhe na reconstrução, trabalhe anunciando, trabalhe proclamando que a glória ainda está sobre a casa, a presença ainda está sobre a casa, e ela virá para nos buscar naquele grande dia. Aleluias, 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 e essa glória está aqui nessa noite. Fecha seus olhos por um instante e permita sentir essa glória nessa noite. Fecha seus olhos por um segundo e permita ser tomado por esta glória. Permita ser cheio, permita ser transbordado, permita ser impactado. Não seja como aqueles que disseram: não haverá mais glória como antes. Sim, não haverá mais, porque glória maior virá sobre a igreja, sobre a igreja, sobre a igreja, sobre a igreja do Senhor. E essa glória está aqui nessa noite, sobre este ambiente, sobre esse lugar. Essa glória é carregada por aqueles que levam a preciosa semente, aqueles que mesmo chorando, mesmo gemendo, se levantam todas as manhãs e falam: Deus, apesar de tudo, eu não desisto. Não desista, Zorobabel. Não desista, Zorobabel. Há uma grande obra que o Senhor confiou para você. Há um grande trabalho de Deus para a sua vida. Há uma grande jornada que foi dada, comissionada por Deus, para que você a executasse. Por isso, não se equipare mais com o que passou, mas seja aquele que vai dizer: ainda virá uma glória maior, ainda virá um trabalho maior, ainda virá uma igreja ainda mais poderosa do que aquela que já passou, porque Deus ainda continua no meio dela. Aleluia. E Deus está no meio dela. E ela não será totalmente abalada.
ainda que se levante exércitos, ainda que o leão ruja, ainda que os montes se transportem, ainda que mesmo no crepúsculo você ainda esteja chorando e dizendo: Deus, que situação é essa? Eu já vivi tanta coisa boa, agora eu sou luta, Pai. Deus, que situação é essa? Que no passado eu só contava bênçãos, no passado eu era motivo de testemunhos, de conquistas, mas Deus, hoje a minha vida está em ruínas. Mas Deus está dizendo: esforça-te e tem de bom ânimo, porque haverá galardão para você ainda nesta vida, haverá vitória para você ainda antes de tu seres recolhido, ainda antes do teu nome ser chamado, ainda haverá conquistas, ainda haverá motivo para cantar e dizer: Deus fez na minha vida. Abaixou e abai. Aleluias. Por isso não se atemorize, Zorobabel. Deus levanta Ageu para falar contigo aqui nessa noite. Se esforce, tem de bom ânimo, não olhe para trás, mas olhe para a frente, porque o que há de vir virá e não tardará sobre a igreja do Senhor. Bate palma para Ele, bate palma para Jesus, que Ele é digno, Ele merece adoração, Ele merece honra e glória e louvor. Aleluias. Oh glórias. Oh glórias. E como foi predito, irmãos, como foi predito, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus para você. Se prepare para o que há de vir, se prepare para o que você ainda vai viver, se prepare para as coisas que Deus ainda vai fazer você contemplar. Ah, pregador, como podes dizer isso? Minha vida está em ruínas. Pare de comparar o momento com aquele que está escrevendo a sua história. Pare de comparar o dia de hoje com aquele que está preparando um amanhã na sua vida. Apenas tome a palavra de Deus para você. Se coloque de pé. É tempo de se revestir, é tempo de se preparar, é tempo de renovar a presença, é tempo de trazer a presença, é tempo de viver a presença em nossas vidas. Glórias. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba aquilo que foi dito para você nessa noite. Como você pode ter certeza disso, pregador? Viva aquilo que o Senhor está mandando viver, e você vai ver. Não a minha palavra foi verdade, mas a palavra do Senhor. Aleluias. Porque ela não tem meio termo, ela não tem desvio, ela é direta. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: se posicione para viver o novo e a glória da última casa